Graça e paz do Senhor Jesus Cristo aos nossos corações, queridos irmãos, amigos, que mais uma vez nos acompanham na meditação de hoje. A meditação de hoje, ou seja, sugerida pelo Presente Diário, um livro devocional, é O que fazer? E está nos informando ou nos sugerindo também a leitura do texto de Jó, capítulo 2, verso de 8 ao verso 13, que lemos assim. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Maldiçoa teu Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, os 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Eliafaz, Bildade e Zofar, e combinaram juntamente com esse dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram, e cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Eita, esse texto de Jó como livro é muito conhecido porque as pessoas costumam citar a seguinte frase: sofre que nem Jó, ou sofre mais do que Jó. Jó, mesmo as pessoas que não leem a Bíblia, é lembrado como alguém que sofreu muito, e isso é verdade, biblicamente falando. Apesar de Deus tinha abençoado Jó de um modo tal que ele era o homem mais rico, era um sábio, era extremamente honrado, era, assim, talvez o mais importante homem de todo o Oriente. Pois bem, tinha muitos bens e 10 filhos, entre filhos e filhas tinham 10. A sua vida ia realmente a 1001 maravilhas. Até que Satanás disse também: ó Deus, tu faz tudo para ele. E Deus disse: não, ele não está assim porque eu o abençoo. E Deus autorizou Satanás a tocar em Jó, menos tirar-lhe a vida. E ele realmente bagunçou a vida de Jó. Pôs a vida de Jó de ponta cabeça. A coisa foi muito séria mesmo. Primeiro, todos os bens que Jó tinha, e eram muitos, porque era o homem mais rico do Oriente, perderam tudo. Tudo. Segundo, os 10 filhos morreram. Tamanho sofrimento não é realmente para qualquer um. Deus me livre de passar por uma experiência dessa natureza. Perdeu os 10 filhos que tinham. Como pastor, numa cidade do interior de São Paulo, uma vez uma irmã da minha igreja disse: pastor, visita o meu vizinho, ele não é crente, ele não é da igreja, mas ele está muito sofrido porque perdeu o filho, uma criança que ele descuidou, caiu na piscina e morreu. Ele está inconsolável. Faça uma visita. Então, atendendo a visita do irmão, eu liguei para a pessoa e combinei e fui visitá-lo. E, francamente, eu creio que me dei mal nessa visita. Porque eu vi um homem muito sofrido, mas eu tentei consolá-lo, apresentando a vida do rei Davi, que tinha um filho doente e ficou em jejum, não comia, não bebia, não se alegrava, porque o filho estava extremamente doente. Mas quando o filho morreu, e ele percebeu que a criança tinha morrido, então ele mandou buscar, providenciar o banho, a comida, a roupa, enfim, foi reviver tudo de novo, e disse assim: esse meu filho não vem a mim. Um dia eu vou até ele, mas ele não vem mais a mim. Então, foi tocar a vida com esta realidade. A pessoa que me ouviu
estranhou essa comparação e disse: o senhor já perdeu algum filho? Eu disse: não, graças a Deus. Então o senhor não sabe de nada. Eu me dei mal. Aí eu percebi uma coisa, e hoje eu quero confessar isso para vocês, que muitas vezes a gente não tem que dizer nada. Porque se o tema de hoje é o que fazer, e muitas vezes o que fazer é não fazer. Não tem o que fazer, é não fazer. Bom, veja que todos nós, mesmo resguardadas as proporções do sofrimento de Jó, estamos sujeitos a sofrimentos, a decepções, a traições, a perdas, a angústias, a depressão e qualquer coisa semelhante. Todos nós estamos sujeitos. Embora a gente sempre pense que o nosso sofrimento é maior do que o dos outros, mas de vez em quando cai-nos uma ficha e diz assim: puxa, o sofrimento do outro é pior do que o nosso. Isso, de um certo modo, traz até um consolo, não é? Traz, assim, um ânimo para nós. Se os outros estão vencendo esse sofrimento, por que eu também não posso vencer? Mas as Escrituras resistem a essa história, evidentemente, para servir-nos de exemplo, de modelo. Porque diz a palavra de Deus que Jó nisto não pecou. Porque ele disse assim o tempo todo: olha, Deus deu, Deus tirou, foi dele. A esposa do Jó falou loucamente, dizendo assim: olha, amaldiçoa esse Deus e morre. Morre. O que resta fazer? Tens apenas de morrer. Mas amaldiçoa esse Deus. E ele disse: mulher, tu é louca. Nós temos recebido esse tempo todo o bem de Deus, não poderíamos receber também o mal? Ou seja, nós só temos amizade com as pessoas e só temos consideração com as pessoas quando tudo vai bem e quando tudo não vai bem. O que fazer? Eis a questão. O que fazer? Bom, esse texto que eu acabei de ler para vocês, ou para todos nós, nos lembra também que 3 amigos, certamente amigos chegados de Jó, souberam da notícia de longe. E eles 3 combinaram em fazer uma visita para consolar o seu amigo Jó. Mas foi pior do que eles esperavam. Porque diz o texto bíblico que eu acabei de ler, que de longe eles avistaram Jó, e certamente o estado de Jó era visivelmente tão deprimente que eles nem chegaram ainda à casa de Jó, nem chegaram junto de Jó, já rasgaram suas vestes, que era um sinônimo de uma pessoa que está compungida, de uma pessoa que está sofrendo. Jogaram pó para o alto e cinzas, entendeu? Era um gesto de sofrimento, de condoência. Era um gesto de empatia, de solidariedade. Choraram, porque eles viram que era muito pior do que eles pensavam encontrar a situação de Jó. Então ele chegou até Jó e aí não disseram nada. Eles simplesmente assentaram-se com Jó no pó da terra, 7 dias e 7 noites, certamente em jejum, calados, simplesmente oferecendo o ombro amigo, solidariedade, empatia, participação no sofrimento, condoendo-se, como que partilhando a dor de Jó com a deles, querendo levar um pouco desse fardo, sabe? Eles não disseram nada. Não disseram nada, pelo menos até aquele momento não disseram. Depois, se você quiser ver no livro de Jó, o diálogo que depois ocorreu e tantas outras coisas, não importa. Hoje eu estou focando sobre a necessidade de que muitas e muitas vezes, quando a gente não sabe o que fazer, o melhor que tem a fazer é não fazer nada. Mas é importante uma visita, é importante um aconchego, é importante uma aproximação, é importante um telefonema, é importante algum gesto dessa natureza, é importante mostrar para a pessoa a sua empatia, a sua solidariedade. O seu sofrimento é o meu sofrimento, me atinge. Não precisa dizer palavras. Porque para dizer palavras como essas, por exemplo, que a esposa do próprio Jó disse, só piora a situação. Nós deparamos com tantas situações que dizer, nós, pastores, passamos muito por esses problemas. Tem certas situações, eu não tenho o que dizer, gente.
Simplesmente eu tenho de ler a Bíblia e dizer assim, vamos orar e pedir a Deus graça e misericórdia para que console. Porque o consolo de Deus, o consolo do Espírito Santo, transcende o entendimento, faz uma obra que nós não podemos fazer. Nós, claro, podemos ser instrumentos levando a palavra, mas muitas vezes não precisa levar a palavra. Sabe, quando eu era seminarista, um dos meus professores disse assim, às vezes você vai visitar uma pessoa e você chega à seguinte conclusão, ela não precisa te ouvir, ela precisa ser ouvida. Ela quer alguém que lhe escute, alguém que ouvindo manifeste empatia, participação no sofrimento. Eu muito lembro dessa recomendação do meu velho professor, já falecido há muito tempo, entendeu? Eu sempre lembro e tenho usado muitas vezes desse mecanismo. Tenho sido vitorioso. Bom, a gente comete erros, é verdade, né? Mas muitas vezes é melhor não falar. Simplesmente participar silenciosamente, como os amigos do Jó participaram. Uma outra coisa, demonstrar essa condolência, demonstrar essa empatia, demonstrar essa participação, é como que dissesse assim, meu amigo, eu não posso fazer nada, mas o que você está sentindo me afeta, eu sinto também, eu quero partilhar, eu quero carregar um pouco dessa angústia, desse sofrimento, dessa dor. Já é uma ajuda muito grande, né? E é claro que uma ajuda muito grande, mas muito grande mesmo, é você interceder para que Deus possa fazer o que nós não fazemos. E nós não podemos fazer? Sim, Deus pode fazer. E Deus realmente sabe o que fazer. Por isso a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 15, diz que a gente deve chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. E eu tenho dito assim, muitas vezes é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Porque tem muita gente que não sabe se alegrar com os que se alegram. Ou seja, tem muita gente que não sabe ficar contente com a vitória, ficar contente com as bênçãos dos outros. Infelizmente é verdade. Então, ambas as coisas são importantes. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, que no caso é mais propício para essa meditação de hoje, né? Então, gente, orar a Deus, pedir a Deus misericórdia, por você, pela pessoa que está passando, porque a orientação vem do Senhor. O homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Que não saia da nossa boca palavras que não deviam ser ditas, principalmente. Saibamos ser solidários, saibamos saber fazer o que fazer quando não se sabe o que fazer. A melhor posição é esperar em Deus, é confiar em Deus e pedir que Deus use o seu instrumento, sua instrumentalidade, seja a sua fala ou mesmo o seu silêncio, a sua presença, a sua solidariedade, a sua empatia, como instrumento para amenizar a dor do próximo. Que Deus abençoe. Até uma próxima com a graça do Senhor. Amém.